Bom, alunos, nesse último vídeo eu vou deixar aqui, eu vou rodar um modelo econométrico aqui, fazer algumas interpretações dos parâmetros, para a gente dar uma finalizada. Essa planilha eu vou deixar para vocês na sala virtual, se vocês quiserem tentar estimar também o modelo, tá bem? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os dados aqui, ó, na primeira coluna. Do que se trata esses dados que eu tenho aqui? É, são os dados sobre são informações sobre os municípios brasileiros no censo de 2010. Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver quantas observações, ó. 5.508, então na verdade 5.507 observações, tá? 5.507 municípios no censo de 2010. Hoje já provavelmente temos mais municípios no Brasil. Bom, então aqui eu tenho a sigla, né, do município, o código dele, lá segundo o IBGE, o nome de cada município, então todos esses daqui são do Acre, tá vendo? Ó? Depois vai ter lá dos outros estados, lá para baixo. Aí a primeira variável que eu peguei aqui, eu peguei a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é o número de crianças mortas a cada 1.000 nascidos. Então, por exemplo, aqui no Acrelândia, em média, morre 28 crianças para cada 1.000 nascidas, certo? Então, tem estados com uma mortalidade maior, outros bem menor. Aqui eu tenho o PIB em R$ 1.000 de cada município. Então, por exemplo, na Acrelândia, cada unidade é R$ 1.000, então aqui eu tenho 1.000, 41.000, 641.000, 75 milhões. É o PIB aqui do município de Acrelândia, tá? Em 2010. A população de Acrelândia está em unidades, né? 7.935 pessoas. Analfabetismo é a taxa. Então, cerca de 26%, quase 27% da população é analfabeta nesse município. E urbanização, está em taxa também. 44% do município é urbano, o restante é rural. E aqui esse PIB-PC é PIB per capita. O PIB per capita é o PIB, população aqui, ó, ou PIB, né, dividido pelo número da população. Então, eu tenho o PIB per capita. Por quê? Porque o PIB, geralmente, ele não é um indicador muito adequado. Municípios que são maiores costumam ter PIB maior, enfim, em média. Então, o ideal é você sempre levar em conta o PIB per capita. E eu quero ver aqui, eu vou rodar um modelo econométrico, onde eu vou querer colocar como variável dependente a mortalidade infantil. Eu quero ver se essas variáveis aqui ajudam a explicar a mortalidade infantil. Por exemplo, eu quero fazer uma política pública, ver o que é mais importante, aí, as variáveis para combater a mortalidade infantil. Com esse histórico aqui, eu quero testar. Então, são dados reais da economia brasileira. Tá? Então, vou rodar esse modelo econométrico. Então, olha, vou rodar aqui no Excel mesmo, no Gretel é muito mais fácil, vocês sabem, né? Só puxar lá os dados, né? E vou rodar em nível. Nível significa que nas variáveis originais. Depois eu vou rodar no modelo log-log, tá? Que a interpretação vai ser em elasticidade, em percentual. Então eu vou rodar esse modelo aqui, ó. Então vamos lá. No Excel, para quem não lembra, né, já deveria saber, se já fizeram um monte de trabalho aqui para mim, entregaram. Então vou lá em dados, análise de dados. Lembra que essa análise de dados você tem que habilitar, tá bom? Eu já ensinei a fazer isso. Vai lá em regressão. Ok, então seleciona as variáveis y. Então, a minha variável dependente, eu quero mortalidade infantil. Como tem muitos dados, né? Lembra, ó, vai pelo atalho. Se for ficar puxando aí no mouse, você vai demorar, são 5.000 e poucos municípios. Segura o Shift, o Ctrl e põe a setinha para baixo. Ele vai para a última linha, ó. Tá vendo? Pronto, já selecionei. Agora eu vou selecionar as variáveis x. Professor, por que apareceu esses valores já lá? Porque como eu já tinha rodado o modelo, ele já deixou na memória lá as informações. No Excel, você seleciona todas as variáveis independentes de uma vez só, ao contrário do Gretchen, né, que você vai jogando lá uma de cada vez. Selecionei todas aqui, Shift, Ctrl, pus para baixo, selecionei todas. Marquei rótulo, né, que é para considerar que a primeira linha dos dados é o nome do município, deixa um nível de confiança de 95%, para a gente ver a significância das variáveis. Vou pedir o resultado de uma planilha nova, não vou pedir aqui o resíduos, nada disso, mas na disciplina de introdução de econometria, vocês vão fazer isso para vocês analisarem os erros, né, os resíduos da sua regressão, por meio dele que você vai verificar
se as hipóteses do modelo estão sendo satisfeitas ou não, para que você possa fazer uma inferência além da sua amostra nos dados, tá? Mas aqui vamos ficar só nessa parte. Rodei o modelo, ok, saiu aqui os resultados. Então, eu tenho aqui, deixa eu diminuir o número de casas decimais, né? Tá, senão fica muito poluído. Coloquei só 2 casas decimais. Então, vamos lá. Então, o R múltiplo, lembra que é o R múltiplo? É o coeficiente de correlação. O R ao quadrado é o coeficiente de determinação. Ele explica para a gente quanto as variáveis independentes explicam das mudanças na variável dependente, no nosso caso, na mortalidade infantil. Tá? Então, está falando nesse meu modelo que aquelas minhas variáveis independentes explicam quase 70%, está em decimal aqui, né? 70% da variação na mortalidade infantil. Então, pô, é um R altíssimo, né? Só que lembra, você tem que olhar sempre o R ao quadrado ajustado, quando o modelo é de múltipla escolha. Regressão múltipla, né? Quando você tem mais de uma variável independente, você não deve olhar o R quadrado, tem que olhar o R ao quadrado ajustado. Por quê? Porque ele vai indicar para ele vai penalizar o número de variáveis independentes que você vai colocando. No nosso caso aqui, eles deram praticamente iguais, mas em alguns casos pode dar bem menor aqui o R quadrado ajustado, tá? Então é ele que você deve olhar para o modelo de regressão múltipla. O erro padrão, que é uma espécie de desvio padrão estimado, lembra que esse R ao quadrado ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é, né? Significa, se der 1, significa que seu modelo explica todas as mudanças na variável dependente. Tá? Se der 0, está explicando nada. E o R múltiplo é o coeficiente de correlação, vai de menos 1 a 1, né? Ele só mostra se as variáveis estão fortemente correlacionadas ou pouco e se a correlação é positiva ou negativa. No nosso caso aqui, o R múltiplo é meio complicado de analisar porque nós temos várias variáveis independentes, né? Bom, observações, 5.507. No nosso caso, são municípios, são dados de corte cross-section, não são dados de série temporal, nem de painel. Então, nós temos 5.507 municípios no único instante do tempo, dados de corte, né, que é o censo de 2010. 5.507 observações, cada observação é um município. Aqui tem os dados para fazer análise da variância, nós não vamos estudar isso aqui agora, nesse curso. E aqui saem os coeficientes, né? O beta zero, o intercepto, e as variáveis independentes. Então, a primeira coisa que eu vou olhar sempre é se elas são significativas ou não no modelo, tá? Então, veja, ó, no nosso caso, o intercepto não tem problema se não der significante, tá? Ele é uma variável mais de ajuste. Dependendo do caso, se você quiser testar ele, mesmo se o seu modelo ele for muito importante, ele tem um significado importante, econômico, ou da sua área, ela é importante, aí sim. Mas no nosso caso aqui, não, ele é a variável de ajuste no modelo, então não tem problema. Na maioria dos casos, 99% dos casos, não tem problema ele não ser significante, tá? Bom, aí aqui eu vou testar minhas variáveis independentes. Vou ver primeiro, aqui é o coeficiente, os betas dela, o erro padrão, né? A estatística T, então eu posso ver a significância pela estatística T ou pelo p-valor, tá? Pela estatística T, lembra, esse valor não pode estar dentro do intervalo de confiança. Então, você tem aqui o limite superior e o inferior. Ele não pode estar entre esses valores, certo? Então, lembra disso daí. Porque se ele estiver dentro do intervalo, desse intervalo aqui, significa que você aceita a hipótese nula lá do teste, a hipótese nula que o coeficiente, esse valor aqui, ó, ele é estatisticamente igual a zero, ou seja, então ele não ajuda a explicar o seu modelo. Se ele estiver fora dessa área aqui, nos extremos, né, do seu teste, acima ou abaixo do valor inferior ou acima dele, você não aceita a hipótese nula e aceita a alternativa, que diz que estatisticamente o seu coeficiente afeta a sua variável dependente. Só que o valor que você olha para ver se está dentro desse intervalo não é o coeficiente, é a estatística T, certo? Você olha a estatística T para saber se o coeficiente é significativo ou não. Então, vamos ver aqui na intersecção, ó, pela estatística T, relembrando, tem uma aula só sobre isso, né, deu 11,45, é maior que o limite superior. Então, está na área de aceitação da hipótese alternativa e rejeição da nula. Ou seja, está na área em que eu considero que a minha variável é significante. Se eu olhar pelo p-valor, ó, deu 0,00, menor que
no caso, eu quero testar com nível de significância de 95%, né? Então, ó, não deu maior que 5%, então é significativa. Então, eu olhei pelo p-valor e olhei pela estatística T. As próximas eu vou olhar só pelo p-valor. Então, o PIB deu significativo, população deu significativo, taxa de analfabetismo também, taxa de urbanização deu 0,46, 46%. 46% é muito maior do que 5%, que é o seu alfa, né? Seu nível de, seu alfa lá. Então, para você trabalhar com nível de significância de 95%, seu alfa é 5. 46 superou muito 5. Então, urbanização não deu significante para a gente para um nível de significância de 5%. Tá? Um intervalo de confiança de 95. E o PIB per capita? Deu 0,07, que é 7%, é maior que 5%. Também não é significante, tá? Não é significante para explicar a mortalidade infantil, porque há um nível de significância de 5%, ou seja, um intervalo de confiança de 95%, tá? Então, teoricamente, eu teria que tirar essas duas variáveis. Mas pode ser que elas não estão dando significante, porque, eventualmente, a forma funcional não está adequada, enfim, pode ter vários erros. Quanto à forma funcional, eu ensinei vocês a testar a logaritma, que pode resolver isso daí, né? O modelo log-log. Bom, vamos ver os coeficientes, o sinal deles, se está de acordo com a teoria. PIB está positivo. Então, aqui deu um número, deu 0,0, mas deu um número maior, né? Na verdade, é porque tem... Ixi, olha lá, é bem pequenininho, deu negativo, na verdade, né? Tem um número bem pequeno. Vamos colocar aqui, vai, todas as... mais casas decimais, todos eles, para... Então, o PIB, ó, ele falou que deu negativo. Então, quanto maior o PIB do município, ele ajuda a reduzir a mortalidade infantil, tá? Negativo. Então, é de esperar, né? Tal, até faz sentido. População, né? Tem sinal positivo. Quanto maior a população, maior a mortalidade infantil. Só que lembra que a mortalidade infantil é por 1.000 nascidos, né? Taxa de analfabetismo, tá, é positivo também. Quanto maior a taxa de analfabetismo, maior a mortalidade infantil. Faz sentido na relação teórica. Urbanização, positivo. Quanto maior a urbanização, se é positivo o sinal, quanto maior a urbanização, maior é a mortalidade infantil. Está dando aqui, sei lá, não estaria muito de acordo, né? Eu espero que municípios com maior taxa de urbanização tenha mortalidade infantil menor. Isso eu esperaria, porque mais urbano tem maior nível, tende a ter melhor saneamento, sistema de saúde, enfim, uma série de variáveis que, né, hipoteticamente, eu esperaria que reduzisse a mortalidade infantil. E PIB per capita, falando quanto maior é o PIB per capita, menor é a mortalidade infantil. Faz sentido, né? Municípios mais ricos, PIB per capita mais alto, né, a mortalidade infantil tende a ser menor. Então, enfim, isso aqui são os dados no meu modelo em nível. Tá? Só que interpretar esses coeficientes fica muito difícil, porque minhas variáveis, cada uma, estão numa unidade diferente. Então, quer ver? Eu vou montar a equação para você aqui da regressão. Bom, então aqui é, eu montei para a gente a regressão, né? Coloquei a regressão aqui para a gente analisar os parâmetros, tá? Vamos lá. Então, se eu pedir para você, a partir da saída de regressão, montar a equação, você vai fazer isso para mim. Ou você pode colocar no lugar das variáveis aqui o valor x, né? Então, aqui eu chamaria de x1, variável 1, aqui eu chamaria de x2, aqui x3, x4, x5. E aqui embaixo eu colocaria x1 é o PIB, x2 é a população, x3 é a taxa de analfabetismo, e assim por diante. Tá? Então, você deveria fazer de uma maneira ou de outra. Ora, a interpretação, quando os dados estão em nível nas suas unidades originais, fica bem complicada. Ainda mais aqui que nós estamos trabalhando com cada variável está numa unidade diferente. Então, a mortalidade infantil é um número para cada 1.000, um número de crianças mortas para cada 1.000 nascidas. Tá? Então, por exemplo, o PIB já está em, vamos ver lá que eu nem lembro, o PIB está em R$ 1.000, cada unidade do PIB é R$ 1.000. Então, ó, o que está falando aqui? Para cada se você aumentar em 1.000 uma unidade do PIB,
que é R$ 1.000, para cada R$ 1.000 a mais do PIB, certo? A mortalidade infantil cai 0,07. Quanto que cai? Quer ver? Ó? Para cada 1.000 a mais, R$ 1.000, que é uma unidade do PIB, né? Vezes menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. Para cada uma unidade a mais do PIB, ou seja, cada R$ 1.000 a mais do PIB, a mortalidade infantil cai menos 0,007. Ou seja, cai menos 0,0007 crianças mortas, né, a cada 1.000, diminui, né, o número 0,0007 crianças mortas para cada 1.000 nascidas vivas, tá? A mortalidade infantil. Então, fica difícil de entender isso aí, fica complicado, né? Tá? Vamos pegar aqui o outro caso, por exemplo, população. Deu positivo. A população está em unidades, não é isso? Vamos ver lá, a população está em unidades, eu lembro, está em unidades. Então, aqui é 7.000, cada unidade é uma pessoa. Então, olha lá, para cada uma pessoa a mais na população, tá? Mortalidade infantil aumenta 0,000, morre 0,00014, né, crianças a mais para cada 1.000 nascidas vivas. Fica difícil de interpretar isso aqui também, né? Taxa de analfabetismo, né? Está em taxa. Então, para cada. Está em taxa, é pontos percentuais, não é variação percentual, tá? Está em taxa. Então, por exemplo, taxa de analfabetismo 26%, né? Então, aqui vai aumentar, vamos supor que aumenta para 27%. Aumentou um ponto percentual, tá? Caiu para 25%, um ponto percentual. Não é variação percentual. Cuidado para não confundir. Eu expliquei isso em um determinado vídeo. Então, vamos lá. Então, a população está em taxa lá, então, para cada um ponto percentual a mais, analfabetismo, para cada 1% a mais que aumenta, 1% não, para cada um ponto percentual que aumenta mais o analfabetismo, que aumenta o analfabetismo, a mortalidade infantil está falando aqui que aumenta 1,23, aí tem que ver que unidade está a mortalidade infantil. Aumenta 1,23 crianças mortas, aumenta 1,23 para cada crianças mortas para cada 1.000 nascidas vivas. Mortalidade infantil. Então, para cada um ponto a mais da taxa de analfabetismo, morre 1,23 crianças a mais para cada 1.000 nascidas vivas. Urbanização, 0,005. Urbanização também está em taxa lá, taxa percentual, né? Então, aqui é ponto percentual. Para cada 1% que aumenta a taxa de urbanização, a mortalidade infantil cai 0,005, ou seja, aumenta 0,005 crianças mortas a mais para cada 1.000 nascidas vivas, tá? E aqui, PIB per capita. Quando aumenta o PIB per capita estava em, vamos lembrar aqui, unidades de 1.000, eu acho. Em R$ 1.000, cada unidade é R$ 1.000. Então, para cada unidade a mais do PIB per capita, a mortalidade infantil cai menos 0,037, tá? Então, morre menos 0,037 crianças para cada 1.000 nascidas vivas. No caso, o PIB per capita, um ponto a mais do PIB per capita é cada R$ 1.000 a mais. Cada R$ 1.000 a mais do PIB per capita do município, em média, diminui o número de crianças mortas para cada 1.000 em 0,037. Então, essas são a interpretação das... Vê que fica difícil. Primeiro que fica difícil de interpretar os dados aqui em nível, porque cada variável está em uma unidade, certo? A mortalidade infantil está em crianças cada 1.000, os outros é taxa, os outros é valores em milhares, enfim, tá? Aqui nenhuma dessas variáveis é variável dummy, tá? Eu poderia ter criado uma variável dummy, faz de conta que eu criei uma variável dummy aqui, ó. Tamanho do município, né? Aí eu classifiquei lá em grande ou pequeno. Então eu criei um método, sei lá, municípios, né, acima de tantos quilômetros quadrados é considerado grande, né, e abaixo é pequeno, ou, né, pelo nível de população, enfim, cria algum critério, mas de critério binário, que fala que o município é grande ou pequeno, né? E colocaria aqui, ó. Aí vamos supor que deu, sei lá, 3. E a minha variável dummy, no caso, a minha variável dummy, né, vai ser tamanho do município. Grande, município grande. Então, município grande.
Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável grande, quando o município é grande, eu coloquei 1 nos meus dados lá. Criei, então, aqui, quando eu fui rodar, eu criei aqui, ó, município grande, a variável dummy. E quando o município era grande, eu coloquei 1, quando era pequeno, eu coloquei 0. Aí faz de conta que eu rodei o modelo, tá? Saiu aqui. E deu o coeficiente 3. Então, tá falando, quando o município é grande, falaria, a mortalidade infantil aumenta em 3, ou seja, morre a mais, 3 crianças a mais para cada 1.000 nascidas vivas. Certo? E se o município é pequeno, né, aí aqui não estaria aqui, seria só as outras variáveis. Tá? Se eu quisesse testar com o município pequeno, ao invés de grande aqui, aí primeiro que é o seguinte, você teria que ver se era significativo, né? Se desse significativo, você ia falar, ó, se o município é grande ou pequeno, afeta a mortalidade infantil. No caso, se deu significante, deu esse coeficiente, está falando, ó, municípios grandes, em média, morre 3 crianças a mais para cada 1.000 nascidas vivas. Se eu invertesse a dummy e colocasse município pequeno, lá nos meus dados eu ia atribuir 1 para município pequeno e 0 para grande. Aqui teria que dar menos 3, né? Então, para cada 1.000, para cada municípios pequenos, né, em média, morre 3 crianças a menos para cada 1.000 nascidas vivas, mortalidade infantil, tá bem? Então, aqui foi hipotético, eu criei só para ilustrar a questão da variável dummy que nós vimos no último vídeo. Mas nossos dados aqui não tem. E esses dados aqui, relembrando, são dados reais. Bom, aí aqui para você ter certeza dessas informações, do p-valor, dos coeficientes, você deveria fazer uma série de testes que vocês não aprenderam nessa disciplina, vão aprender em econometria, para ver se de fato todas essas informações você pode acreditar nelas e pode fazer inferência, tá? Você vai fazer teste tem que ver se os pressupostos do seu modelo estão satisfeitos. Heterossedacidade, autocorrelação, multicolinearidade, normalidade dos dados, enfim, tá? E isso aqui nós não vamos fazer nesse curso. Bom, e eu disse para vocês que muitos desses problemas podem ser resolvidos pela forma funcional logarítmica, que além de facilitar a nossa interpretação dos coeficientes, também pode resolver alguns problemas, tá? Então, vamos rodar esse modelo agora em logaritmo, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou criar esses dados aqui em logaritmo no Excel, tá? No Gretchen você também consegue fazer de forma... No Gretchen tem duas possibilidades. Ou você cria os dados em logaritmo aqui no Excel e puxa ele já em logaritmo, ou você lá no Excel, você puxa as variáveis originais e dá lá para transformar em logaritmo. Eu mostrei isso para vocês no outro vídeo. Vamos fazer aqui no Excel. Então, eu vou criar essas mesmas variáveis aqui do lado aqui. E logaritmo, lembra que eu falei que a gente usa sempre o ln, né? O ln, a base é o número e. Então, os artigos geralmente usam ln, tá? Porque no logaritmo você tem que indicar qual é a base. O ln já é o número e. Todo mundo usa o ln. Então, eu vou transformar aqui a mortalidade infantil em logaritmo. Transformei. Eu vou puxar a fórmula para todos os outros aqui. O Excel é inteligente, né? Ele já sabe que cada coluna dessa está fazendo para cada uma dessas. Vou arrastar lá para baixo. Dá 2 cliques aqui, pronto. Já fiz para todo mundo, certo? Agora vou rodar o modelo em logaritmo. Então, olha lá, análise dos dados, regressão, minha variável dependente, mortalidade infantil, essa daqui. Ok. Minhas variáveis independentes são essas outras. Ok. Nível de confiança 55%, enfim, ok. Está falando que os dados contêm dados não numéricos. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Achei qual era o problema aqui, ó, porque não estava rodando. Nessa coluna H é a coluna de taxa de urbanização. E havia um município, Nova Ramada, aqui no Rio Grande do Sul, que é totalmente rural, não há nada de urbanização, zero. E aí, quando eu transformei aqui em logaritmo, ó, neperiano, ln, desses dados, ó, não dá para ter logaritmo do zero, zero é indeterminado. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior, tá? Não dá para colocar logaritmo dados negativos e nem zero, porque zero é indeterminado. Então, ó, aí gerou um problema, eu não consegui rodar. Então, vou fazer uma artimanha aqui. O ideal era o quê? Ou eu deixava essa variável, taxa de urbanização, deixaria ela em nível nas origens dela, e as outras eu colocava em logaritmo,
Ou então eu excluiria essa observação da amostra. Então, eu ia tirar esse município aqui, Nova Ramada, tá? Ou, no caso aqui, no caso eu vou fazer o mais inadequado ainda, na verdade é zero, eu vou pôr um número positivo, mas bem próximo de zero. Então, é zero, eu vou digitar aqui 0,0001. Vai a taxa de urbanização desse município. Tá bem próximo de zero, né? Não é adequado fazer isso. O certo era você tira essa variável daí. Ou então trabalha com ela em nível, né, tá? Nas origens dela. Bom, deixei bem próximo de zero. Olha lá, o logaritmo dela ficou negativo, tá vendo? O resultado do logaritmo pode ser negativo. Agora, você não consegue um número negativo transformar em logaritmo, tá bom? Então, isso aqui só para rodar o modelo e ficar com o mesmo número de observações do que a gente rodou anteriormente em nível. Então, eu vou rodar aqui o modelo, né, com os dados em logaritmo, regressão, os dados, tá certo aqui, o y em logaritmo, as minhas outras variáveis também estão tudo em logaritmo neperiano, ln, ok, ok, rodei o modelo. Então, está aqui o resultado no meu modelo. Tá? Bom, então vamos ver o que aconteceu aqui com esses dados, né? Vamos ver. Vou diminuir o número de casas decimais aqui para ficar mais fácil da gente ler. Bom, o que aconteceu aqui? Nesse meu modelo, mudou aqui o r ao quadrado, né? As variáveis, né? O r múltiplo. Só que esse r ao quadrado, esse r ao quadrado, com os dados em logaritmo, não é adequado você comparar eles com os dados em nível, tá? Então, não é adequado, certo? Só você comparar modelo pelo r ao quadrado, se explica mais ou menos, na mesma forma funcional, tá? Então, não seria adequado eu fazer uma comparação com os outros dados que estão em nível. Bom, vamos lá, coeficiente, ó, intersecção positiva, o PIB. Vamos pegar da outra planilha dos outros dados que deu. Deixa eu copiar aqui pra gente. Tá aqui. Deixa eu copiar. Bom, então aqui é o que eu rodei agora em logaritmo, tá? Aqui não está em logaritmo. Olha que uma coisa interessante. Aqui eu rodei os dados em logaritmo, só que as variáveis eu não coloquei um L na frente. Então eu devo falar lá para o leitor que esses dados estão em formato log-log. Todas as variáveis estão no log-log, tá? No Gretchen, se você transforma diretamente pelo Gretchen em log-log, ele vai colocar um L na frente de cada uma dessas variáveis. E aí o leitor já sabe que é um logaritmo, é uma prática comum, né? A gente colocar um L na frente quando os dados estão em logaritmo, tá bem? Então, aqui você deveria avisar para o leitor. Olha, aqui era o modelo que a gente rodou com as variáveis em nível lá no começo, e agora que nós acabamos de rodar com os dados em logaritmo. Vê que mudou os valores, né? Claro, que está em outra forma funcional. Vamos ver os sinais, se foi alterado de alguém. O PIB aqui continuou, ficou positivo, aqui era negativo, ó. Tá vendo? A forma funcional está falando aqui que o PIB, na verdade, agora, ele aumenta a mortalidade infantil. Aqui estava falando que diminui. A população positiva, deixa eu ver, aumentar o número de, deixa eu aumentar o número de casas decimais aqui para ver o sinal, tá? População próximo de zero, mas deu positivo, aqui também. Analfabetismo, aqui está falando, no modelo que nós acabamos de estimar em log, está falando que aumenta, é positivo, aumenta a taxa de mortalidade, aqui está falando que aumenta também. Urbanização, aqui está falando que diminui a taxa de mortalidade, aqui está falando que aumenta a taxa de mortalidade. Então, veja, aqui estaria meio que não estaria de acordo com a teoria, né? Aqui já deu negativo, certo? Vamos ver o nível de significância dessa variável. No nosso modelo log-log, a variável é significante, tá vendo? Aqui, ó, no outro modelo, ela não era significante. Então, ela deu não significante, ou seja, a urbanização não explicava mortalidade infantil, e ainda deu o sinal contrário da teoria. Eu deveria tirá-la do modelo, tá vendo? Quando eu rodei em log-log, ó, a significância dela é o p-valor, 000, aceito ela. Posso olhar pela estatística T também, ó, menos 3,9 negativo,
está fora da área lá da hipótese nula, ó. Está bem abaixo, aqui está na esquerda aqui, ó, do limite inferior. Então, indicando que a variável é estatisticamente significante. Então, veja, quando eu mudei a forma funcional, a urbanização passou a ser significante para explicar a mortalidade infantil e está de acordo com a teoria aqui, ó, negativo. Ó, você espera que quanto o município é mais urbanizado, menor é a mortalidade infantil. Então, às vezes, no seu modelo econométrico, pode ser que quando você coloque na forma log-log, uma variável que não deu significante ou deu um coeficiente, um sinal ao contrário do que você esperava, pode ser por conta da forma funcional que foi utilizada, que não está tão adequada. E aí, quando você colocou em LN, log-log, o modelo, resolveu esse problema. Então, pode ser isso no seu modelo, tá? PIB per capita deu negativo, quanto maior o PIB per capita diminui a mortalidade infantil, você espera isso mesmo. No nosso modelo aqui anterior deu que não era significante o PIB per capita. Aqui, ó, tá, no anterior era isso aqui, né? Aqui no nosso, no log-log, ó, deu que é, vamos ver, significante. O PIB per capita influencia sim. Municípios que têm o PIB per capita mais alto tende a diminuir a mortalidade infantil, de acordo com o que a gente espera. Tá? Então, vamos ver se teve alguma que não deu significante aqui. Deixa eu ver, por que esses dois aqui estão... vamos ver aqui o p-valor. Então, aqui todas deu significante, certo? Opa! Todas deu significante. Só a população aqui e a taxa de analfabetismo está com esse erro aqui. Eu não sei por quê. Bom, eu não sei exatamente por que deu. Vamos ver. Vamos ver então pela estatística T, vai. Então, essa variável aqui, a população, a estatística T deu esse número gigantesco. Vamos ver o limite inferior, é próximo de zero, o limite superior é zero. Limite superior é zero. Ora, deixa eu ver quantas casas decimais, vamos ver se aparece. Ixi, ó, o limite superior é bem... Então, provavelmente, isso aqui deve ser porque dá uma diferença muito grande do número, né? Então, ou seja, esse número aqui é um número gigantesco, o limite superior e inferior está bem próximo de zero, então significa que ele está na área de rejeição da hipótese nula, né? Ou seja, que a variável é significante, ele está bem lá no extremo, bem no cantinho, né? Então a chance dele não ser significante é muito baixa. Então é significante. Esse outro aqui, a taxa de analfabetismo, 67, vamos ver pelo p-valor. O limite inferior é 0,6, o superior é 0,67. Ora, 67 está muito acima do 0,67. Então, ele está na área de rejeição, bem lá no cantinho. Então, é altamente significante, tá? Então, aqui, ó, quando eu coloquei meus dados em logaritmo, né, veja que todas as minhas variáveis deu significante, tá? Todas as minhas variáveis deu significante. Então, veja que às vezes pode ser a questão do coeficiente, né? Pode ser simplesmente a forma funcional, perdão, que não é adequada. E quando você coloca em logaritmo, os dados dão uma linearizada, e aí isso aí resolve vários dos seus problemas. E a interpretação facilita pra caramba. Quer ver? Ó? Aqui foi o modelo anterior, né? O modelo anterior que nós trabalhamos. Bom, nesse modelo anterior, eu teria que ter estimado de novo tirando essas duas variáveis, né? Tá? Deveria ter tirado. Mas, se eu coloquei em log-log e resolveu, eu vou trabalhar com log-log, né? Bom, vamos ver esses coeficientes aqui. Eu vou criar essa mesma equação agora aqui, ó, com aqueles coeficientes. Então, ó, criei aqui a equação ó, com os novos coeficientes do modelo log-log. Então, veja que facilita muito mais a interpretação. Quer ver? Então, ó, aqui é o intercepto 1, né, 1,07. Aí o PIB. Quando aumenta o PIB em 1%, que está em log, é em elasticidade, né? Se aumenta o PIB em 1%, a mortalidade infantil cai quanto? Menos 0,07%, tá? Menos 0,07%. Então, ó, ele é inelástico, né? Então, quando o PIB cresce, a mortalidade infantil cai, mas cai bem, proporcionalmente bem menor, né? População deu zero, então eu até zero joguei aqui para ver as casas decimais. O ideal é rodar esse modelo de novo sem a população, né? Embora ela deu significativa pela estatística T, mas deu zero, né? Não faz sentido nenhum.
Taxa de analfabetismo. Se aumenta 1% a taxa de analfabetismo, tá? A mortalidade infantil aumenta 0,6%. Tá bem? Então, olha só, fica muito mais fácil. Ou eu poderia falar que se cair a taxa de analfabetismo em 1%, a mortalidade infantil cai 0,6%. E a urbanização? Se aumenta a urbanização em 1%, a taxa de mortalidade infantil cai menos 0,03%. Tá? Não é pontos percentuais, hein? É por cento mesmo, variação percentual, agora nós estamos falando. Estamos falando de variação percentual, tudo, não é mais pontos percentuais. Então, veja, é muito mais fácil de você interpretar em log-log, né? Embora para algumas coisas não faz sentido você usar log-log, a interpretação. Que nem eu já falei para anos, por exemplo, né? Anos colocar em log não faz sentido. Aumentar 1% a idade, né? Aumentar 1% anos de experiência não faz sentido. Então, o logaritmo ajuda a interpretação e ajuda a gente a resolver o problema da forma funcional, eventualmente. Não é sempre isso daí, tá? Mas normalmente ajuda muito. E provavelmente as hipóteses ajudam a resolver o problema lá de seu modelo atende às hipóteses do modelo. Bom, aqui, ó, esses dados, né, log-log, veja que se eu perguntasse para você qual é a variável que mais importante aqui para impactar a mortalidade infantil, qual que você falaria? Ó? Quem tem maior coeficiente aqui, ó? Taxa de analfabetismo, 0,6 é o maior de todos. Então, se eu fosse um agente, fosse fazer políticas públicas para combater a mortalidade infantil, qual é a principal variável que meu modelo está indicando para combater a mortalidade infantil? Taxa de analfabetismo. Então, eu tenho que fazer uma política forte de redução de taxa de analfabetismo, que essa é a principal, a variável que tem maior impacto aí na redução da mortalidade infantil. Depois, qual que vinha? PIB per capita, né? Veja que o PIB ó, não deu muito significativo, tá vendo? Ó? Tá? Agora, o PIB per capita deu. O PIB per capita, o PIB você não consegue medir muito, de certa forma, a riqueza do município, né? Agora, o PIB per capita, sim, que você vai ver por pessoa. Então, você vê a renda média, né? Já é um indicador melhor do que o PIB. Então, veja, ó, o PIB per capita vem em segundo lugar. Se você aumenta o PIB per capita da população, a renda média da população, a mortalidade infantil cai, né? Para cada 1% que você aumenta a renda média per capita, né? Cai 0. Então, imagine que a renda per capita fosse R$ 1.000, tá? De um município. R$ 1.000, a renda per capita. Então, o meu modelo está falando, ó, se eu aumentar 1%, for para 1% de 1.000 é quanto? Né? R$ 1. Então, se eu conseguir aumentar a renda média per capita, a renda per capita do meu município para 1.001, aumentar 1%, opa, não, menos de 1%, 1% é menos, né? Na verdade, 10% é 100, 1% é 10, né? Seria 1.010, para 1.010 aqui, né? 1.010. 10% é 100 de 1.000, 1% é 10. Se eu aumentar para 1.010 a renda per capita do meu município, ou seja, 1% para cada 1%, eu espero que a mortalidade infantil no meu município caia quanto? Certo? 0,17%. Tá? Se eu aumentar para 1.020, eu estou aumentando 2%, né? Se aumentar 2% aqui o PIB per capita do meu município, eu espero que a mortalidade infantil caia menos 0,34%. Tá bem? Se eu aumentar 10% o PIB per capita do meu município, ou seja, de 1.000, no meu exemplo aqui, para 1.100, o município tinha 1.000, eu consegui, como gestor público, na minha gestão, aumentar a renda per capita para 1.100, 10%, segundo o meu modelo, a mortalidade infantil tinha que cair 1,7%, 10 vezes esse valor aqui, tá? Então, mais importante do que fazer o modelo, estimar, é você entender e interpretar os coeficientes. E para isso você precisa saber em que unidades estão os dados e a forma funcional. Se está em nível, que é as unidades originais de cada dado, ou se está em logaritmo. Tá? Agora, suponha aqui que eu tivesse rodado o modelo e colocasse a variável dummy lá. Dummy, tamanho do município, por exemplo. Né? Então, daria, sei lá, variável dummy município grande, né? Município grande. A minha variável dummy. Então, eu coloquei 1 para município grande.
Se eu tivesse colocado, vamos supor que aí deu aqui, ó, município grande, eu testei e a variável tivesse dado, é, aí a variável dummy, no caso, tivesse dado 0,2, vai, 0,2. O ideal é o seguinte, você não deveria ter colocado a dummy, aliás, você não teria conseguido colocar a dummy em logaritmo, certo? Porque tem zero. Você tem que trabalhar com ela em nível mesmo, em nível, as unidades originais dela. Nível é um nome técnico que a gente fala, as variáveis estão nas suas unidades originais, tá? Então, eu teria colocado em log todas as minhas variáveis dependentes, PIB, população, analfabetismo, urbanização, PIB per capita e a mortalidade infantil. E a minha dummy não. Minha dummy eu deixei ela 0,1. Só que o impacto aqui vai ser em variação percentual, elasticidade. Vamos supor que tivesse dado 0,2. Então, estou falando, ó, se o município é grande, certo? A mortalidade infantil, no meu exemplo aqui hipotético, aumentaria 0,2%, certo? Vamos supor que o resultado tivesse dado menos 1,5 para a dummy. E a minha dummy é um município grande, que eu atribuí 1. Olha, se o município é grande, a minha mortalidade infantil cai menos 1,5%. Por quê? Porque a mortalidade infantil estava em log. Aqui não, certo? Bom, então com esse último vídeo, eu espero ter esclarecido aí interpretações e a atividade que eu vou deixar para substituir a nota da P2, eu vou criar um formulário, né, padrão. Vocês terão que preencher com as informações do modelo de vocês. Eu vou orientar lá, tá? Então, boa parte do que vocês vão colocar lá já está feito. Vocês já fizeram. A parte que não está, que vocês não fizeram ainda, talvez rodar um modelo com mais de uma variável independente, que eu vou pedir. Colocar, eventualmente, ver a significância das variáveis. Interpretar o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. E a variável dummy, né? Colocar uma variável dummy lá no seu modelo, tá? E com isso também já ajudou muito vocês. Os alunos que vão ter introdução à econometria já vão saber chegar mexendo no software, fazendo interpretar os coeficientes principais. Agora o professor no próximo semestre ele vai pegar no que principalmente na parte de testes, né, para ver se todas as hipóteses estão corretas do modelo. Então, uma vez que você já sabe mexer no software, já interpretar já facilita para ele. E aí sim, se aqueles testes estiverem todos corretos, você pode confiar no seu modelo para informações fora da amostra, né, fazer inferência. Se não tiver, você vai tentar fazer as correções possíveis, que ele vai ensinar para vocês, tá bom? E aí você pode fazer previsão com esse modelo também, avaliar políticas públicas, avaliar N fatores, né? A gente peguei casos aqui dos mais diversos, né? Dados desde o começo eu estou dando exemplos econômicos, exemplos que não são de economia, exemplos de política pública. O nosso curso é muito curto, são só 2 horas aulas, né? Apertadíssimo para o nosso conteúdo, porque o pessoal tem muita dificuldade com estatística, então isso dificulta muito para mim. Além disso, eu perco muito tempo ensinando a mexer no software, né? E para ajudar ainda esse semestre, a gente teve esse problema aí da quarentena, complicou muito. Mas eu tenho certeza que, independente da sua área, isso ajudou muito. Se você gostar da disciplina, tem vários cursos de introdução à econometria, bons, pagos. Tem um especial que eu fiz que eu gostei muito, com os professores da USP, um cursinho pago, é barato, barato, em São Paulo, são uns 5, 6 encontros, né? Tem de final de semana e meio de semana. Se alguém tiver interesse, fala para mim que eu indico aí o link, tá, do site desses professores para você fazer o curso lá de econometria. Tem econometria básica, que é mais ou menos isso que a gente viu aqui, e depois tem uns cursos mais avançados, tá? Então, é legal. Lá no curso, eu lembro que tinha gente das mais diversas áreas. Economista é o que menos tinha lá. Tá? A maior parte tinha pessoal de marketing, tinha pessoal de finanças, tinha das mais diversas áreas lá fazendo o curso. Foi bem legal. Então, um grande abraço aí para vocês, né? E alguns eu vou ver ao longo do curso, outros não vou ver mais, né? Infelizmente, devem estar, não são do nosso curso de economia ou são de outras
são de outras áreas ou estão se formando. Uma boa sorte. Eu espero que essas nossas aulas tenham contribuído com vocês de alguma forma. Um grande abraço.